E aí, né, resumindo até o que a gente trouxe até aqui, a gente vai precisar do filtro, né? E o farmacêutico gosta disso aqui, gente, é filtro de café, porque farmacêutico é cafezeiro. Na verdade, eu acho que os profissionais de saúde, assim, como um todo, né? E aí eu estou fazendo essa brincadeira com a nossa realidade, porque diante de tanta coisa que a gente tem que olhar, de tanta atribuição que a gente tem, de tanta responsabilidade que a gente tem, um número gigante de equipe, de colaboradores, de coisas para poder entregar. E aí, como é que vai ser esse filtro, né? Como é que eu vou chegar num N que é factível com a realidade que eu tenho, dada essa análise que a gente já fez juntos, vocês foram pensando aí, eu falando aqui, no que eu tenho de estrutura, processo e resultado. Bom, então o ISMP, ele traz aqui no boletim um jeito da gente pensar, uma forma da gente filtrar, é que a gente quer barrar as situações de alto risco, porque essas situações são aquelas que estão mais relacionadas a causar danos ao nosso paciente. Então, eu tenho que achar quais são essas situações de alto risco para, se eu não consigo olhar tudo, essas eu quero tentar pegar todas, né? Meu N de 100%. E que situações são essas, né? E aí a gente já conhece. Extremos etários, né? Então, um bebezinho ou um setor lá com a geriatria, né? Com os nossos pacientes idosos frágeis. Cuidados também, ambientes e cenários de cuidado muito diferentes, né? Então, quando eu estou dentro de um hospital, nem todos os departamentos, nem todas as unidades vão ter o mesmo risco de dano para um paciente. Eu tenho cenários que são mais complexos dentro desse cenário já hipercomplexo que é o hospital. Então, isso aqui também pode me dar me guiar, me ajudar a encontrar um caminho para fazer esse filtro aí, pensar em cenários, né, dentro do meu cenário de prática. E também uma forma clássica é pensar no uso, né, de grupos específicos de medicamentos. Então, quando a gente pensa, né, tem medicamentos que estão associados ao maior risco de dano quando eu penso num medicamento que tem um estreito índice terapêutico, né, uma margem muito estreita, então a dose entre a terapêutica e a tóxica, ela tem uma distância muito pequena. Então, eu tenho medicamentos que eu vou ter que olhar mais minuciosamente, né? Se esse paciente tem interações com alimentos, apresenta interações com outros medicamentos, ou ele tem uma disfunção renal ou hepática que podem comprometer, né, os mecanismos diversos aí de utilização, né, desse medicamento. Então, eu posso pensar também, quando eu for começar a pensar por onde começar a farmácia clínica, eu também posso pensar em grupos específicos de medicamentos. Então, né, já falei um pouquinho desses diferentes cenários, né, eu posso pensar na farmácia clínica se eu estou dentro de um hospital, eu posso fazer acompanhamento se eu estou numa clínica, num hospital dia, num ambulatório, por exemplo, de egressos com pacientes que estão em anticoagulação por tempo indeterminado, né, que vão ter consultas periódicas, né, que vão usar, por exemplo, varfarina. Eu tenho vários parâmetros laboratoriais para poder avaliar a efetividade, né, desse tratamento. Eu tenho metas terapêuticas estabelecidas. Hoje a gente tem uma realidade que é o home care, né, ele surgiu tanto para a gente conseguir atender pacientes que estão com mobilidade reduzida, né, que não deambulam, que têm condições muito críticas, né, de saúde, que não podem, né, estão restritos ao domicílio, mas também hoje a gente tem uma outra vertente que é conforto, né, a pandemia trouxe isso, esse atendimento, a coleta domiciliar, né, então fazer esse atendimento personalizado, né, qual a expectativa do seu cliente? Isso é atender, né, satisfazer e surpreender o seu paciente resolvendo os problemas dele. Muitas vezes o que a gente considera valor não é o que o paciente considera valor, e aí quando a gente vai montar um serviço, a gente precisa pensar muito nisso também. Então isso esbarra aí no atendimento domiciliar, que vem, né, ficando muito forte. As farmácias comunitárias, propriamente ditas, né, com a dispensação, com a orientação sobre a utilização, o estímulo à adesão, a tirar dúvidas, né, desses pacientes que, né, muitas vezes são chamados clientes nesse contexto. As ILPIs, né, que eu já falei um pouco das instituições de longa permanência, e
Resumindo, então, onde tiver paciente, né, não é mais onde tiver só medicamento, onde tiver paciente, o farmacêutico tem um cenário onde a gente pode começar a fazer esses filtros de atuação. Então, eu trouxe aqui, gente, um slide para contextualizar para vocês quando a gente implantou essa ferramenta, como é que a gente fez essa apresentação para o nosso gestor, tá? Então, é uma ferramenta que vai nos ajudar com um score de priorização. Então, eu vou conseguir, se eu não consigo avaliar 100% dos meus pacientes, eu vou conseguir fazer uma lógica de priorização, em que diferentes contextos, né, sejam riscos associados ao paciente ou à prescrição daquele paciente, vão somar pontos, e aí eu vou conseguir categorizar esses pacientes para que a gente possa olhar, por exemplo, pacientes que tenham, né, uma maior chance, né, de alguma prescrição fora do padrão, que estejam em maior risco farmacoterapêutico. Uma outra vantagem, né, que a gente vai ter tudo isso numa tela só, então chega a prescrição, os exames laboratoriais vão estar interfaceados na mesma tela, e isso vão trazer relações medicamentosas, o cruzamento dessas informações já vai sugerir o ajuste de dose, então isso não substitui o olhar criterioso, crítico do farmacêutico, mas ele otimiza, né, em quase assim, 10 vezes o seu tempo, porque antes a gente tinha que abrir um sistema, abre o outro sistema laboratorial, consulta, aí na hora que você vai consultar a série histórica do exame, nem a curva dos exames, você tinha que vir aplicando exame por exame para fazer essa análise. Às vezes a gente anotava num passômetro manual, a gente ia anotando os resultados, eu estou acompanhando eletrólitos, a gente ia com uma pranchetinha mesmo e ia anotando a evolução desse paciente. Então, tudo isso é possível de nós fazermos dentro ou fora da ferramenta. A questão é a abrangência, a capilaridade, quantas pessoas eu vou conseguir atingir, né? Então, são muitas funcionalidades importantes. E uma coisa que eu percebia no meu serviço, por exemplo, relações medicamentosas, interações diversas, a gente só fazia para grupos específicos de pacientes e sob demanda, né? Uma interconsulta, algum paciente que não estava respondendo bem a um tratamento. Então, são funcionalidades importantes que a gente vai também aprendendo a julgar, né? Aquilo que é relevante para a clínica daquele paciente e aquilo que eu não preciso, no momento, fazer nenhuma intervenção, mas que eu tenho que ficar atento, né? Quais são os desfechos que essa relação, que essa interação poderia gerar. Então, isso é um pouco, assim, do contexto dessas funcionalidades, né, para mostrar que a gente consegue fazer isso nesses dois cenários, e aí eu já trouxe aqui a telinha para vocês verem que uma das formas de nós atuarmos, né, de fazermos essa priorização, e aí aqui eu já estou mostrando uma priorização por paciente, mas eu estava mostrando essa tela de priorização porque essa foi uma curva de aprendizado muito grande para o serviço que eu estou inserida. No início, não era uma curva, como eu falei, de aprendizado só do algoritmo, né? Pegando o nosso banco e aprendendo o que estava dentro do padrão e o que não estava. Mas também da nossa própria equipe. E a gente, no início, achava mais fácil analisar prescrição por prescrição. Mas depois a gente viu que a gente já estava mais habituado com a ferramenta, né? A gente já estava mais ambientado com aquilo. E a gente conseguia fazer uma priorização por paciente, ser mais assertivo nas nossas intervenções. Porque, às vezes, uma intervenção que eu ia sugerir já tinha, por exemplo, sido corrigida com uma segunda prescrição que saiu para aquele mesmo paciente. Então, quando eu passo a olhar só por prescrição, eu ainda tenho uma lógica fragmentada, né, do cuidado. Quando eu consigo estruturar no meu serviço, fazer uma análise por paciente, você consegue fazer uma análise mais global, mas isso aí não é que é melhor ou menor, melhor ou não uma ou outra, mas é de adaptação e também do como está estruturado o serviço, né? Tem prescrições que caiu agora, a gente já faz a análise para poder fazer a liberação, por exemplo, medicamentos, né, de urgência, medicamentos potencialmente perigosos. Então, essa é uma coisa que eu gosto de falar muito para quem está estruturando, assim, esse início, esse por onde começar, que foi a nossa primeira dúvida, a nossa primeira dificuldade. E aí, quando eu penso no segmento, no hospital que a gente tem segmento pediátrico,
Mas esse não era nosso perfil-alvo no início, né, para poder começar a fazer as intervenções farmacêuticas. A gente já estava mais habituado com os adultos, e aí a gente resolveu dar sequência com esse segmento. Mas é muito importante, quando você estiver fazendo a análise, pensar, porque a ferramenta ela vai te ajudar a corrigir, a fazer ajustes direcionados para esse perfil de pacientes. Então, é importante selecionar esse filtro aqui. Mas, para além disso, numa explicação bem geral sobre a ferramenta, a gente tem como filtrar, por exemplo, por setores, né? Então, como eu falei, dentro de um hospital, a gente tem a UTI, que é um ambiente super estressante, com muitas tecnologias em saúde disponíveis, né? Muitos equipamentos, os pacientes usando muitos medicamentos, tem uma equipe de manhã, outra equipe à tarde, outra equipe à noite. Então, é um ambiente muito dinâmico, que o paciente tem condições ali atreladas ao seu quadro clínico, né, que fazem com que ele tenha um maior risco farmacoterapêutico, usando muitos medicamentos potencialmente perigosos, vão se somando fatores. Então, uma das formas que a gente pode selecionar, estruturar filtros padronizados também, por exemplo, eu vou começar a farmácia clínica, mas eu não consigo olhar o hospital todo, então eu vou olhar a UTI. A UTI é muito complexa, acho que a minha equipe ainda não está preparada. Vamos olhar o bloco cirúrgico, vamos olhar toda a profilaxia de uso de antimicrobiano, que aí além de eu olhar aqui, eu poder olhar por setor, eu posso olhar por medicamentos. Eu posso fazer um filtro aqui e falar, olha, vamos começar olhando todos os antimicrobianos. Vamos olhar só os antimicrobianos empregados na profilaxia. Ou vamos começar avaliando todos os potencialmente perigosos, ou os de alta vigilância na minha instituição. Então, a gente consegue ir dando passos, né, montando o nosso serviço, avaliando se aquilo também está entregando valor para o nosso paciente, né? Então, são filtros, coisas da farmacovigilância a gente consegue fazer aqui. Então, por exemplo, os medicamentos, marcadores, né? Tem muitos serviços que utilizam os marcadores. Então, por exemplo, eu vou olhar toda a naloxona prescrita e todo o flumazenil para a gente avaliar algumas reações por aqui. Então, a gente pode começar o processo de farmacovigilância também aqui na análise dessa prescrição, fazendo filtros padrões, né? Então, esse é uma carinha básica dessa interface que está disponível. E aí, eu trouxe para guiar um pouco, assim, falar do desafio global, né, em segurança do paciente. O primeiro desafio global foi sobre higiene das mãos, né, para trazer essa questão da infecção, né, como ela é prevalente, né, é uma coisa ainda que a gente tem muito a avançar nas nossas instituições de saúde no mundo todo. E aí o segundo desafio global foi sobre cirurgia segura, que infelizmente a gente ainda ouve também falar sobre cirurgias com lateralidade incorreta, né, amputou o membro errado, fez um exame às vezes, né, gente, às vezes é uma coisa antes da cirurgia. Isso aconteceu com meu pai. Ele estava com problema no calcanhar, era um esporão, coisa simples, e eles estavam fazendo um raio-x do joelho dele, ainda da outra perna. E ele falando que não era, e as pessoas insistindo, assim. Então, cuidado em saúde ainda traz muitos riscos, né? E aí, pensando que o medicamento, infelizmente, protagoniza muitos desses erros, e especialmente evitáveis, foi lançado esse terceiro desafio global com foco em medicação sem danos, né? Porque além do dano, que pode ser irreversível, pode levar a óbito, que pode levar a uma condição aí para o nosso paciente, que ele vai repercutir na qualidade de vida dele para o resto da vida, também traz um custo para sistemas de saúde que estão já sobrecarregados. Então, uma forma, né, de priorizar medicamentos com maior risco, né, sugerida é esse mnemônico APINT, né, que ele traz o A de antimicrobianos, P de potássio, né, que a gente infelizmente ainda vê eventos, né, de administração do eletrólito concentrado, insulina, narcóticos, né, opioides, benzodiazepínicos, anestésicos, agentes quimioterápicos, né, que são os nossos antineoplásicos, e heparina e anticoagulantes, tá? Então, você pode voltar aqui na hora de fazer o filtro, na hora de começar a montar, a pensar num serviço,
pode também seguir aqui o acrônimo, né, para a gente tentar ser assertivo com medicamentos que estão relacionados a mais situações de vulnerabilidade, né, situações de alto risco.